Biggest mistake you made at your wedding. Honey, I love you, but said I do. I'm gonna get in trouble for that, aren't I? Yeah. Nas aparências encantadoras da competição televisiva Family Feud, um enigma mais sombrio se esconde. Esta é a história de Tim Bliffnick, um participante aparentemente comum que se transformou no infame assassino do Family Feud. Nesta investigação, mergulhamos nas profundezas perturbadoras da mente de Bliffnick e na série de eventos que o levaram a cometer atos impensáveis. Neste vídeo, iremos desvendar os segredos por trás desse sorriso público e descobrir o que levou um homem aparentemente comum a se tornar um criminoso brutal. Quincy, Illinois, uma comunidade com menos de 40 mil residentes, era amplamente reconhecida como um local seguro e agradável para criar uma família. Com o apelido de Cidade Ginásio do estado, Quincy desfrutava de uma reputação invejável, com poucos problemas relacionados à violência ou criminalidade. No entanto, todas essas percepções serenas foram abruptamente alteradas nas primeiras horas de 23 de fevereiro de 2023. Naquele dia, a tranquila rotina foi rompida quando a vida de Rebecca Postal, uma mãe dedicada de 3 filhos com 41 anos, chegou a um fim trágico. Seu corpo foi descoberto mais tarde, deitado em seu banheiro, imerso em uma poça de sangue próprio. O agente da tragédia estava muito mais próximo do que a imaginação de qualquer pessoa poderia conceber. Beck uniu sua vida à de seu ex-marido, Tim Bliffnick, em 2009. Juntos, eles trouxeram ao mundo 3 preciosos filhos, formando uma imagem de família impecável que cativava a todos ao seu redor. No momento em que Tim e Beck cruzaram nossos caminhos, eles estavam no auge de seu amor, com planos de casamento em andamento, irradiando alegria e esperança. Relata um conhecido Bliffnick, uma figura altamente respeitada, havia solidificado sua posição na comunidade de Quincy. Sua jornada educacional o levou a Quincy University, onde se destacou como um atleta notável. Seus feitos dentro de campo o renderam um lugar no Hall da Fama do futebol universitário em 2019, um testemunho de suas conquistas. No momento da morte de Beck, relatos indicam que Tim estava dedicando seu esforço a Quincy Farm Products and Business Development, uma fase de sua vida onde buscava expandir horizontes profissionais. Beck, por sua vez, trilhou seu próprio caminho profissional como uma mulher de sucesso, encontrando sua verdadeira paixão na enfermagem, onde sua compaixão e dedicação brilharam intensamente. Durante o período turbulento da pandemia de Covid-19, ela abraçou o papel de enfermeira itinerante, estendendo uma mão solidária a todos aqueles que enfrentaram a doença em diversos hospitais por toda a extensão dos Estados Unidos. Porém, por trás da fachada que poderia parecer impossível, havia um mundo oculto, um cenário onde as portas se fechavam sobre a realidade subjacente. Mesmo diante dos sorrisos radiantes perpetuados nas fotografias de família de Beck e Tim Bliffnick, anos de conflitos silenciosos gradualmente se enraizados, formando uma carga que se torna cada vez mais pesada ao longo do tempo. Em 2020, Tim Bliffnick fez uma observação notável em um episódio do famoso programa de televisão Family Feud. Nesse programa, os concorrentes confrontam perguntas desafiadoras e recebem pontos de acordo com a popularidade de suas respostas. Eu amo minha esposa. Não vou entrar em problema por isso, certo? Apesar das brincadeiras, o casamento deles estava desmoronando. Em 21 de janeiro de 2021, Tim Bliffnick iniciou o processo de divórcio. Contudo, para aqueles que estavam próximos a Tim e Beck, o divórcio não foi uma revelação surpreendente. Uma batalha feroz pela custódia dos filhos se desenrolou, com ambos os pais disputando quem passaria mais tempo com as crianças. Em maio de 2021, Beck escreve uma mensagem de texto para um amigo de longa data, admitindo: "Sinto que ele vai tentar tirar as crianças de mim." Para as pessoas mais próximas a Beck, Tim Bliffnick havia sido exposto como alguém com tendências abusivas. Beck sentiu que precisava de algum tipo de proteção contra Bliffnick para salvar e guardar a si mesmo e as crianças de um possível sequestro. No entanto, embora tenha compartilhado suas preocupações sobre a saúde mental de forma satisfatória de Bliffnick, ela nutria reclamações sobre pedidos de uma ordem de proteção. O processo de divórcio se revelaria uma batalha desafiadora e havia justificativas concretas para os temores de Beck. Bliffnick não representava apenas uma ameaça teórica para ela e as crianças. Ele estava armado, um fato que Beck
Beck sabia bem. Beck revelou em novembro de 2021 que Blifnick ainda não havia devolvido a pistola calibre 9mm de propriedade de Beck, mesmo depois de ela ter solicitado várias vezes. Para diminuir as preocupações de Beck, o tribunal nomeou um guardião ad litem para o caso. O guardião ad litem, cujo papel é zelar pelos melhores interesses das crianças envolvidas no caso, seja em divórcios, questões familiares ou outros cenários. Depois de extensos debates, Beck tomou a iniciativa de solicitar uma ordem de proteção contra o pai de Blifnick em 16 de dezembro de 2021. De maneira semelhante ao caso anterior, seu recebimento se baseava na segurança de seus filhos na presença do avô. A mãe, responsável por 3 crianças, parecia ter desenvolvido preocupações também para sua própria segurança. Em uma mensagem enviada a um amigo em 2021, ela escreveu: "Ele já falou diretamente em meu rosto, me empurrou enquanto as crianças estavam presentes e lançou objetos ao redor da sala onde nós 3 estávamos." Separadamente, em uma mensagem para sua irmã no mesmo ano, ela comunicou: "Caso algo aconteça comigo, assegure-se de que a principal pessoa de interesse seja o Tim. Estou registrando isso por escrito porque tenho receios de que ele possa me prejudicar de alguma forma." No entanto, o pesadelo de Beck estava longe de terminar, pois meses após esses eventos, o processo de divórcio ainda estava em andamento. Em 14 de março de 2022, Beck escreveu uma mensagem para uma amiga próxima, expressando a preocupação de que, se Blifnick não conseguisse as coisas do jeito dele, ele poderia perder o controle. Essa mensagem era sobre a contínua disputa de divórcio e a batalha pela custódia. Em agosto de 2022, uma ordem judicial foi estabelecida para delinear os protocolos de troca das crianças entre Beck e Blifnick, visando garantir a segurança. Uma das medidas estabelecia que Blifnick e Beck devessem manter uma distância de até 3 pés de seus carros durante as trocas das crianças. No entanto, apesar das preocupações feitas para guardar Beck, já que a pressão entre os ex-cônjuges estava em ascensão e ela estava ciente dessa escalada. Enquanto isso, Blifnick iniciou uma busca por uma nova bicicleta. Sob o pseudônimo de John Smith, ele criou uma conta anônima no Facebook e começou a fazer perguntas no marketplace do site. Ele manifestou interesse por uma bicicleta de montanha azul de 26 polegadas da marca Schwinn e também por uma bicicleta preta da marca Mongoose. Em 5 de janeiro de 2023, ele efetuou a compra dessas bicicletas. Uma amiga próxima de Beck, chamada Melissa Young, gravou um encontro em uma loja local. Beck parecia notavelmente esgotada, tanto mental quanto emocionalmente, comparado com o seu estado anterior. Ela havia expressado um desejo pela conclusão do divórcio e outros assuntos relacionados. Em um interrogatório, essas perguntas e respostas foram relatadas. Beck teve com você sua percepção de que Tim poderia explodir a qualquer momento? Sim. Ela também mencionou ter descoberto que Tim estava escondendo dinheiro? Sim. Além disso, ela falou sobre Tim a ameaçando com a frase: "Você estará morta antes de conseguir tocar em qualquer centavo do meu dinheiro?" Sim. Nesse período, Blifnick começou a exibir comportamentos cada vez mais estranhos, o que não passou despercebido pelas pessoas ao seu redor. Ele abordou seu vizinho, Bradley Ayman, indagando sobre a presença de câmeras de segurança apontadas para o quintal, uma questão que deixou Ayman intrigado. Em 10 de fevereiro de 2023, finalmente ocorreu uma iniciativa de Blifnick de devolver uma pistola calibre 9mm pertencente a Beck, a qual havia ficado desaparecida por um longo período. Ele ligou para o departamento de polícia de Queens solicitando a devolução, expressando preferência por não realizar a entrega pessoalmente. Embora a sua solicitação tenha sido rejeitada, talvez devessem ter sido reconsideradas. O comportamento ameaçador de Blifnick estava começando a chamar mais atenção, bem como seu impacto sobre Beck. Em 13 de fevereiro de 2023, Ted Johnson, o parceiro de Beck, tomou a decisão de passar a noite na casa dela. "Estacionei nesta área, atrás da casa, perto da entrada da garagem", confirmou Ted. Entre a meia-noite e 1 da manhã da mesma noite, as câmeras de segurança capturaram imagens de um ciclista percorrendo várias residências na região. Até o vizinho ao lado de Beck recebeu notificações de seu sistema de vigilância. Sim, quando você assistiu ao vídeo, viu alguém entrando em sua garagem? Sim. Eu vi, de maneira intrigante, tanto o telefone de Blifnick quanto sua pulseira Whoop, que rastreia atividades físicas, permanecendo desligados entre meia-noite e 1 da manhã. Entre 1h10 e 1h30, as pesquisas de Blifnick no Google incluíram consultas sobre placas de veículos, registros de títulos, verificações de veículos e uma busca pelo número VIN e registro de placa exata de Ted Johnson. Às 1h32, ele fez uma chamada para o departamento de
Receita do Missouri, órgão responsável pelos registros de veículos. Conforme as coincidências entre as pesquisas noturnas tardias de Blifnik e o ciclista enigmático que rondava a residência de Beck se entrelaçavam, ficava cada vez mais evidente que a segurança da mãe de 3 filhos estava em jogo. Entretanto, durante uma semana, no período de 14 a 21 de fevereiro, o ciclista misterioso não mais foi registrado nas ocultas de vigilância. Em 21 de fevereiro, às 2h11, o mesmo ciclista foi novamente avistado pelas câmeras na mesma localidade anterior. Simultaneamente, naquele dia, Rebecca escreveu uma mensagem emocional para Blifnik, pedindo que cuide das crianças durante uma noite nos próximos 2 dias. Naquela noite, ela passou o tempo com Ted Johnson. No dia seguinte, 22 de fevereiro, o ciclista foi registrado novamente por volta da 1h da madrugada. O ciclista se aproximou da residência de Beck, forçando a entrada com uma alavanca às 1h11. Beck tentou chamar o 911, mas não conseguiu estabelecer a conexão. O sistema de segurança residencial alertou Beck sobre a porta da frente aberta. Às 1h16, as câmeras de vigilância captaram o ciclista retornando na mesma direção. De maneira notável, o telefone de Blifnik e a pulseira Whoop permaneceram desconectados entre as 00h28 e as 2h07 naquela mesma madrugada. Às 6h45 do dia 23 de fevereiro, um morador próximo saiu para o trabalho e notou que a porta da frente de Beck estava aberta. Às 11h51 da manhã, Blifnik entrou em contato com a escola de seus filhos, solicitando que eles não fossem liberados para irem à casa da mãe a pé, oferecendo-se para buscá-los. Chegando à escola, o St. Peter, em 23 de fevereiro de 2023, por volta de que horas? Às 1h50, pouco antes da hora mencionada. Efetivamente, às 3h da tarde, Blifnik enviou uma mensagem de texto ao pai de Rebecca, indagando se ele poderia contatar a filha para saber quando ela ia buscar as crianças, considerando que a escola havia entrado em contato para informar que as crianças ainda não haviam sido buscadas. Às 3h50, Bill Postal, o pai de Beck, entraria no seu pior pesadelo. Ele chegou à casa de Beck e encontrou a porta da frente aberta, algo que ele imediatamente percebeu ser incomum. Beck não atendeu suas chamadas. No banheiro, sua filha estava morta em uma poça de seu próprio sangue. Eu fui verificar se ela tinha algum batimento cardíaco. Peguei o braço dela. Rigidez cadavérica já havia se instalado. Ela havia sido baleada 14 vezes. Estojos de balas seriam encontrados mais tarde ao redor e sob seu corpo, o que significa que ela foi baleada enquanto estava no chão quando respondi à porta. Eu não vi ninguém, mas então eu vi um homem se afastando. Ele estava usando um casaco longo, então eu não o reconheci e pediu se ele precisava de algo, mas quando ele se virou, percebeu que era Bill, o pai de Beck. Ele me disse: "Eu preciso usar o seu telefone. Chame o 911. A Beck está morta." Por volta das 4h da tarde, Blifnik foi informado sobre a morte de Beck. Sua reação foi de choque e ele estava visivelmente abalado. Em 27 de fevereiro, a polícia encontrou uma bicicleta azul da marca Schwinn jogada próxima ao depósito de ônibus das escolas públicas de Quincy. A mesma bicicleta corresponde ao ciclista das pessoas acompanhadas de vigilância que fora avistado diversas vezes nas proximidades. A polícia realizou uma busca na residência de Blifnik em 1º de março, porém, a investigação acerca do assassinato de Beck ainda estava longe de ser concluída. Este é o 3º local de interesse investigado até o momento, incluindo a casa de Blifnik em Quincy e, naturalmente, como residências na quadra 2500 da Kentucky Road, onde foi encontrado o corpo de Rebecca Blifnik. Nestes tipos de casos, a busca por evidências é constante, perdurando até o julgamento. Enquanto a investigação prosseguia, a polícia fez uma descoberta crucial na casa de Blifnik. Essa revelação ligava como prova diretamente à cena do crime. Vários fragmentos de material plástico também foram descobertos. Aparentemente, o atirador havia improvisado o uso do saco como um silenciador para a arma. Uma vez mais, as pesquisas feitas por Blifnik no Google o colocavam sob suspeita, incluindo consultas sobre como remover resíduos de pólvora, tempos médios de resposta da polícia e técnicas para abrir portas utilizando alavancas. As pedaladas do ciclista também foram cronometradas para corresponder à rota vista nas tomadas de vigilância. Notavelmente, as câmeras capturaram o ciclista exatamente durante o intervalo em que se acredita que Beck foi assassinada. A investigação também incluiu o uso de uma sacola plástica semelhante à que o agressor havia empregado em torno
torno de uma pistola calibre 9mm para realizar disparos. Os fragmentos de plástico resultantes dos tiros coincidem em tamanho e formato com os encontrados nas proximidades do corpo de Beck. No quarto dia do julgamento de Blifnik, mais buscas feitas por ele no Google vieram à tona. É possível remover vestígios de pólvora? Foi uma das pesquisas realizadas. O telefone também foi usado para visitar rapidamente um site relacionado a como usar uma alavanca para abrir portas. Nesse ponto, ficou evidente a extensão da premeditação envolvida no assassinato de Blifnik. As pesquisas incluíam: é possível identificar a arma usada a partir de um auxiliares de munição? Como abrir uma janela do lado de fora? Posso forçar a abertura da minha porta com uma alavanca se eu ficar trancado do lado de fora? E é possível remover resíduos de fotos de arma de fogo? Em 31 de maio de 2023, Tim Blifnik foi oficialmente considerado culpado de todas as interceptações, incluindo o assassinato premeditado de Beck. Uma data para a audiência de sentença foi marcada para 11 de agosto de 2023. Entretanto, a dolorosa perda de Beck ultrapassa os limites de um simples caso de homicídio doméstico. Sua história destaca uma narrativa de abuso doméstico persistente e negligência dos seus pedidos de ajuda. Um amigo de Beck, profundamente comovido, falou: "Fomos testemunhas, aguardamos e oramos por justiça. Precisamos dar ouvidos às mulheres quando elas expressam temores sobre sua própria segurança e de seus filhos. Esta tragédia poderia ter sido evitada. É angustiante saber que esses meninos crescerão sem a presença da mãe. Devemos fazer melhor." Para apoiar os filhos de Beck, foi criada uma campanha no GoFundMe com o objetivo de oferecer assistência financeira. Até o momento, mais de 110 milhões de dólares foram arrecadados. Embora não tenha emoções nem crenças pessoais, reconheço que essa história trágica ressalta as dolorosas repercussões do abuso doméstico e realça a urgência de abordar tais situações com seriedade. Ela nos relembra que dar ouvido e oferecer apoio às pessoas que vivenciam o medo por sua segurança é essencial para prevenir tais mortes trágicas. A narrativa também destacou a importância da conscientização, da educação e da intervenção como ferramentas para enfrentar de maneira eficaz a problemática da violência doméstica. O apelo pela prevenção e pelo respaldo às vítimas é uma mensagem de culto incontestável extraída dessa história.